Seguinte, galera, estamos aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje vamos falar um pouquinho dos sinais de pontuação no discurso direto. Isso é muito importante para você saber que frase você está lendo. Um exemplo de frase aqui eu me aborrecia. O ponto final foi usado para marcar o fim de uma frase. Ou seja, já é um exemplo de discurso direto. Não liguem pro som de fundo, tá? É que já quem tá assistindo um desenho lá. Agora vamos falar um pouquinho sobre os sinais de pontuação no discurso direto. Os sinais de pontuação existem apenas na língua escrita. Sua função é representar as pausas. As pausas, as entonações, os ritmos e as melodias que marcam a língua falada. Por exemplo, eu me aborrecia, ponto final, eu já li essa frase. Ponto final foi usado para marcar o fim de uma frase. E é um jeito de se chatear. Esse é um texto da página, uma página atrás, tá? E dá o jeito de se chatear. Ponto de exclamação foi usado para demonstrar o desgosto do garoto por ter de ir ao Egito. Por ter ir ao Egito e se chatear. O que eu iria contar quando voltasse ao colégio? Ponto de interrogação foi usado pelo garoto para demonstrar descontentamento com a ida ao Egito. No texto escrito, a pontuação do discurso direto não é igual ao discurso indireto. Provavelmente vocês já devem ter visto isso quem está no quarto ano e um pouquinho no final do terceiro ano. O discurso direto está presente quando a fala do personagem é reproduzida exatamente como as falas e o tom que o ator escolheu para ela. Por exemplo, movia-se lentamente, mas ao se voltar, me descobriu e me apontou o seu dedo deforme e enfaixado, enquanto gritava. Verbo de dizer e 2 pontos. Gritava, tá mostrando que vai ter outra fala. Uma curiosidade aqui. Os 2 pontos são usados para mostrar que uma frase vai vir uma frase depois dos 2 pontos. E o travessão começa a frase. Mais uma coisa, o travessão nunca é colado na linha da folha, perto da folha, sempre tem um espacinho. Essa é uma regra da língua portuguesa quando você for fazer uma frase escrita. Travessão, você acha muito bonito chegar aqui sem permissão, menino mal educado. Ponto de exclamação, para fazer com que pareça que a frase foi gritada. Um exemplo, por causa do verbo ali, verbo de dizer, gritar. Entendeu? Entenderam? Eu arrumei um pouquinho aí pra vocês conseguirem me ver melhor. Os verbos de dizer servem para anunciar as falas. Por exemplo, disse, gritou, respondeu, chamou, falou, etc. No texto escrito, o diálogo é geralmente indicado por 2 pontos. Anunciam a fala, que a fala que vai aparecer uma fala depois dos 2 pontos. Isso eu já falei aqui, um pouquinho, para vocês entenderem. Aqui, o de cima era um exemplo e o de baixo está explicando. Travessão vem antes da fala para iniciar a fala do acontecimento. No caso, pode ser disse, gritou, respondeu, chamou, etc. Sinais de pontuação, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação e o ponto final indicam o tom usado na fala. Exemplo, eu falo uma frase, um ponto de entonação e vocês vão ter que falar aí nos comentários qual era o ponto que deveria ser usado desses 3. Onde é que está esse objeto? Aonde está esse objeto? Aonde está esse objeto?
Fale nos comentários qual é seu ponto. O interrogação, o de exclamação ou o ponto final, que indica o tom da fala. Vendo da página. O discurso indireto está presente quando o narrador conta suas próprias palavras, o que o personagem disse nesse caso. Os dois pontos e outra versão não são necessários. Por exemplo, meu pai não queria ir. Dizia que era muito caro e que eu era muito pequeno para fazer uma viagem tão longa. Discurso indireto. A pessoa que está sendo usada é a terceira pessoa. No caso, ele. Eu, tu, ele. Agora vamos ler o discurso direto. Meu pai não queria ir. Dizia, é muito caro e você é muito pequeno para fazer uma viagem tão longa. Ele não está contando o que aconteceu. O personagem da história que disse. Não foi o narrador. Quer dizer, o narrador está contando o que ele disse. Não igual o de cima, que ele está falando o que ele disse. Entendeu? No caso, ali ele não precisa dos pontos. Não é necessário os 2 pontos. No discurso indireto. Outra versão e os 2 pontos são obrigatórios no discurso direto. Ou seja, eles são obrigatórios ter um discurso direto. Senão, não é muito bem discurso direto. No caso, não é um discurso direto. São obrigatórios. Então tá aí a dica de quando você for fazer uma frase, discurso direto, contando algo. Tipo, meu pai dizia, minha mãe gritava, meu irmão perguntava. Então esse foi o vídeo, galerinha. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo.